Olá, sejam bem-vindos a mais uma história do Extremo Oriente. Hoje iremos falar sobre um capítulo esquecido e fascinante da arte da guerra. Uma história que raramente é contada nos grandes épicos sobre samurais, generais e dinastias. Vamos mergulhar no mundo dos combatentes mais leais e talvez mais inesperados dos campos de batalha da China antiga. Os cães de guerra. Quando pensamos em forças militares históricas, nossa mente evoca imagens de cavalaria pesada, arqueiros disciplinados e infantaria armada com lanças e espadas. Mas por milênios, ao lado desses guerreiros humanos, marchou um aliado de quatro patas, um soldado cuja ferocidade, lealdade e sentidos aguçados foram aproveitados como uma arma viva. A história dos cães de guerra na China é uma crônica profunda que se estende desde os primórdios da civilização chinesa até a era dos grandes impérios, revelando não apenas táticas militares engenhosas, mas também a relação complexa e duradoura entre o homem e o cão no coração do Império do Meio. A jornada de nossa história começa muito antes das primeiras dinastias, nas brumas da pré-história. A China é um dos primeiros lugares no mundo onde os cães foram domesticados, com evidências arqueológicas que remontam a mais de 15 mil anos. Inicialmente, esses primeiros cães eram companheiros de caça e guardiões de acampamentos, ajudando os humanos a sobreviver em um mundo selvagem. Mas à medida que as sociedades se tornaram mais complexas e os conflitos por recursos e território se intensificaram, o papel do cão evoluiu. De protetor de rebanhos e lares, ele se tornou também um protetor de exércitos e um combatente por direito próprio. As primeiras evidências concretas do uso de cães em um contexto militar chinês vêm da dinastia Shang, que floresceu na bacia do Rio Amarelo por volta de 1600 a 1046 a.C. As inscrições em ossos oraculares, os primeiros exemplos da escrita chinesa, descrevem caçadas reais e campanhas militares onde os Quan, a palavra para cão, desempenhavam um papel ativo. Em tumbas da elite Shang, foram encontrados esqueletos de cães enterrados ao lado de seus mestres, muitas vezes com coleiras e ornamentos elaborados, indicando seu alto status e a crença de que continuariam a servir e proteger seus donos na vida após a morte. Alguns desses cães foram enterrados em poços sacrificiais, junto com soldados e cavalos, sugerindo que eram considerados parte integrante da força militar. A raça mais associada a este período é provavelmente o ancestral do moderno Shar Pei, um cão robusto, de mandíbulas poderosas e pele enrugada, originalmente criado para caçar javalis e proteger propriedades. Sua lealdade feroz e natureza protetora o tornavam um candidato ideal para o serviço militar. Imaginar um bando desses cães rosnando e avançando ao lado de guerreiros Shang, armados com machados de bronze e lanças, é evocar uma imagem de terror e caos para qualquer exército inimigo. Com o colapso da dinastia Shang e a ascensão da dinastia Zhou, o uso de cães de guerra tornou-se mais sistematizado. Os clássicos militares da época, como os 6 ensinamentos secretos de Tai Gong, atribuídos a um estrategista do século XI a.C., mencionam explicitamente o uso de cães. O texto aconselha os generais a usarem matilhas de cães ferozes e obedientes para romper as linhas inimigas, atacar a cavalaria e criar pânico nas fileiras adversárias. A tática descrita era brutalmente eficaz. Os cães eram mantidos com fome antes da batalha e, em seguida, soltos em direção ao inimigo, muitas vezes com armaduras leves de couro para protegê-los e lâminas ou objetos pontiagudos presos às suas coleiras para causar mais danos. O objetivo não era apenas ferir, mas desmoralizar. O som de dezenas ou centenas de cães de grande porte, latindo furiosamente e avançando sem medo,
teria um efeito psicológico devastador sobre soldados que talvez nunca tivessem enfrentado tal ameaça. Durante o período dos reinos combatentes, uma era de guerra incessante que se seguiu à dinastia Zhou, a arte da guerra atingiu novos patamares de sofisticação e brutalidade. Foi nesse período que Sun Tzu escreveu sua obra-prima, A Arte da Guerra. Embora Sun Tzu não detalhe o uso de cães, a filosofia de usar todos os recursos disponíveis e a importância da surpresa e do engano certamente se aplicam. Os estados em guerra, em sua busca desesperada por qualquer vantagem, experimentaram diversas formas de utilizar seus aliados caninos. Eles não eram apenas usados em ataques frontais. Sua audição e olfato superiores os tornavam sentinelas incomparáveis. Cães eram posicionados em postos avançados e nas muralhas das cidades para detectar batedores inimigos ou ataques noturnos muito antes que qualquer sentinela humano pudesse. Um latido no meio da noite poderia significar a diferença entre a defesa bem-sucedida de uma fortaleza e um massacre. Eles também eram usados como mensageiros. Cães rápidos e inteligentes eram treinados para correr entre acampamentos, levando mensagens vitais em pequenos tubos presos às suas coleiras. Em um campo de batalha caótico, onde mensageiros humanos poderiam ser facilmente interceptados, um cão correndo baixo e rápido pelo terreno era um meio muito mais seguro de comunicação. A chegada da dinastia Han, que unificou a China em 206 a.C., marcou uma era de expansão e consolidação. O exército Han era uma força massiva e profissional, e os cães de guerra eram uma parte oficial de sua estrutura. Registros históricos e obras de arte da dinastia Han, especialmente cerâmicas encontradas em túmulos, retratam vividamente cães de guerra em ação. Vemos figuras de cães de grande porte, semelhantes a mastins, usando coleiras com cravos e, em alguns casos, armaduras de couro que cobriam seus torsos. Eles são mostrados guardando portões, patrulhando ao lado de soldados e até mesmo participando de caçadas a animais exóticos em parques imperiais, e o que servia como uma forma de treinamento de combate. Foi durante a dinastia Han que a Grande Muralha da China foi significativamente expandida. É quase certo que cães de guerra foram extensivamente utilizados pelas guarnições ao longo da muralha. Sua capacidade de detectar movimentos a longas distâncias e em condições de pouca visibilidade teria sido inestimável para alertar sobre as incursões das tribos nômades do norte, como o Xiongnu. Um cão de guarda na Grande Muralha não era apenas um alarme. Era um símbolo da vigilância incansável do Império em suas fronteiras distantes. Após a queda da dinastia Han, a China mergulhou em um período de divisão conhecido como as dinastias do Norte e do Sul. Foi uma época de conflito constante e as táticas de guerra continuaram a evoluir. Uma história notável deste período envolve o imperador Wu Diliang, que teria um cão de guerra pessoal chamado Zui Feng, que significa perseguidor do vento. Diz a lenda que Zui Feng era tão inteligente e leal que seguia o imperador em todas as suas campanhas militares, alertando-o de perigos e até mesmo atacando assassinos que tentaram se infiltrar na tenda imperial. A história, seja ela factual ou apócrifa, ilustra a profunda ligação que poderia se formar entre um guerreiro e seu cão, uma parceria forjada no fogo da batalha. Com a reunificação da China sob a dinastia Tang, considerada uma das eras de ouro da civilização chinesa, o uso de cães de guerra continuou, embora talvez de forma mais especializada. O Império Tang era cosmopolita e aberto a influências externas através da Rota da Seda. É possível que novas raças de cães, como os grandes mastins da Ásia Central, tenham sido introduzidas na China e incorporadas às fileiras militares.
Esses cães, conhecidos por seu tamanho e ferocidade, eram usados para guardar palácios, mosteiros e as caravanas que transportavam mercadorias preciosas. O treinamento de um cão de guerra chinês era um processo longo e rigoroso. Começava quando o cão ainda era um filhote, para criar um vínculo inquebrável com seu treinador ou com uma unidade específica. Eles eram treinados para obedecer a comandos de voz, gestos e até mesmo a sons de instrumentos específicos em meio ao barulho ensurdecedor de um campo de batalha. O treinamento de ataque envolvia o uso de manequins de palha e couro, recheados com carne para incentivar o cão a morder e segurar. Eles eram dessensibilizados ao barulho de tambores, gritos e o choque de armas. Acima de tudo, eram ensinados a distinguir entre amigo e inimigo, muitas vezes através do cheiro das roupas ou de estandartes específicos. Uma tática particularmente engenhosa, embora cruel, era a dos cães de fogo. Em cercos, cães podiam ter suas caudas embebidas em óleo e incendiadas antes de serem soltos em direção a acampamentos ou estruturas de madeira inimigas. O cão em pânico correria descontroladamente, espalhando o fogo e o terror. Essa tática, embora não fosse de uso comum, demonstra a disposição dos estrategistas da época para usar qualquer meio necessário para alcançar a vitória. No entanto, com o passar dos séculos, o papel do cão de guerra no campo de batalha chinês começou a diminuir. A ascensão da dinastia Song viu um avanço notável na tecnologia militar, especialmente o desenvolvimento da pólvora, a introdução de granadas, bombas, foguetes e, eventualmente, os primeiros canhões e armas de fogo mudou a natureza da guerra para sempre. Em um campo de batalha dominado por explosões e projéteis de longo alcance, a eficácia de um ataque de cães em massa foi drasticamente reduzida. Um cão, por mais feroz que fosse, não era páreo para uma explosão de pólvora ou para uma lança de fogo. O foco militar mudou da guerra de choque corpo a corpo para a artilharia e as formações de infantaria disciplinada para resistir à cavalaria. O cão de guerra não se tornou obsoleto da noite para o dia, mas seu papel principal como combatente de linha de frente foi gradualmente eliminado. Eles continuaram a ser usados em funções secundárias, mas vitais: guarda, patrulha, rastreamento e como sentinelas. Sua lealdade e seus sentidos aguçados ainda eram ativos valiosos, mesmo na nova era da pólvora. Durante as dinastias Ming e Qing, os cães ainda eram encontrados em contextos militares, mas mais como guardiões de fortes, palácios e depósitos de suprimentos do que como unidades de ataque. A imagem do cão de guerra chinês, outrora um símbolo de ferocidade e poderio militar, foi lentamente se transformando na do cão de guarda leal, uma figura mais associada à segurança e à proteção do que à conquista. Hoje, a linhagem direta dos antigos cães de guerra da China pode ser difícil de traçar com certeza. No entanto, raças como o mastim tibetano, com seu tamanho colossal e instinto protetor, o já mencionado Shar-Pei e o Chow Chow, com sua história como cão de caça e guarda, nos dão um vislumbre do tipo de animal que marchou ao lado dos exércitos dos imperadores. Eles são ecos vivos de uma era em que a coragem e a lealdade de um cão podiam influenciar o resultado de uma batalha e o destino de uma dinastia. A história dos cães de guerra da China é um lembrete poderoso de que a guerra não é travada apenas com aço e estratégia, mas também com o coração e o instinto. Ela nos força a reconhecer a contribuição de um aliado silencioso, cujos feitos não foram registrados em grandes crônicas, mas cuja presença foi sentida no terror de seus inimigos e na segurança que proporcionava a seus companheiros humanos. De sentinelas silenciosas na Grande Muralha a matilhas de choque que quebravam as linhas inimigas, os cães de guerra da China serviram com uma lealdade que transcende a própria humanidade. Sua história é um tributo à parceria mais antiga da humanidade,
Uma aliança forjada na caça, aprimorada no lar e santificada no campo de batalha. Eles eram, em todos os sentidos, os soldados esquecidos do Império do Meio, guerreiros de 4 patas, cujo eco de seus latidos ainda ressoa através dos corredores do tempo. Se gostou, nos ajude curtindo, se inscrevendo e comentando. Até a próxima. Se cuidem.